Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, glorificado seja o nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma aula da nossa querida EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando na lição de número 9, uma lição muito importante que fala sobre o ministério e o maior patrimônio de uma pessoa, que é a família. Amém? Mas antes, quero dar a vocês as boas-vindas aqui no nosso canal, Estudo da Palavra de Deus, onde eu faço esse breve comentário a respeito da lição do próximo domingo. Mas antes também não posso deixar de agradecer o apoio moral e espiritual da minha igreja, dos meus pastores, pastor Hermes Vieira, a quem eu sou xará, e da pastora Ezi Batista, que me dão cobertura espiritual. Portanto, amados irmãos, abra a sua revista e acompanhe a leitura, acompanhe o nosso comentário a respeito da lição, tá bom? É a lição de número 9, que tem o título Família, Primeiro Ministério e Maior Patrimônio, ok? Vamos andando então? Mas não se esqueça, estude bem a palavra, para que a palavra possa fazer efeito. Coloque nos seus estudos oração. A oração é o fogo que queima a lenha. E um estudo bíblico precisa ter fogo, precisa ter lenha. Lenha e fogo formam uma chama maravilhosa do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. O texto áureo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5 e 8. Verdade aplicada. Se não cuidarmos bem da nossa família, teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Amém? Vamos lá? O objetivo da lição: mostrar que a família é o nosso primeiro ministério. Deixar claro que a família é o maior patrimônio do cristão. Enfatizar que devemos proteger a nossa família. Portanto, são os 3 verbos que sempre se repetem de alguma forma nos objetivos da lição. Dessa vez, mostrar, deixar e enfatizar. Eu preciso mostrar que a família é o nosso primeiro patrimônio. Eu preciso deixar claro que a família é o maior patrimônio do cristão e enfatizar que devemos proteger a nossa família. Não esqueça dos objetivos que estão distribuídos nos 3 tópicos da revista, da lição, ok? Não fuja do objetivo, para que a sua aula não fique uma aula truncada, sem direção. Bom? Então vamos lá para o que interessa. Família, meu primeiro ministério. Quem não vive bem em casa provavelmente não será feliz no seu ministério. Não adianta ensinar aos outros o que a família ainda não viu em você. A família tem muita influência no ministério do obreiro. 1.1. Quem não administra adequadamente a sua família não terá respaldo suficiente para prestar algum serviço no reino de Deus. A Bíblia diz que quem não dirige bem a sua própria casa não terá cuidado como dirigir a igreja de Deus. Está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, aonde o apóstolo Paulo fala das qualidades de um obreiro. Um obreiro precisa primeiro dirigir bem a sua casa. A casa do obreiro é tudo. E é a partir da casa dele que ele vai partir para o ministério. Um obreiro, uma obreira que não tem respaldo familiar para o ministério, ele não terá sucesso muito longo na obra de Deus. Por quê? Porque o primeiro testemunho é para ser vivenciado em casa. E em casa é aonde nós nos despimos de todas as máscaras e
aparecemos com a cara nua, limpa, sem cera. E é dentro de casa que nós devemos buscar, primeiramente, respaldo para fazer a obra de Deus. A obra de Deus precisa de homens e mulheres qualificados no seu lar. Um obreiro que não foi qualificado no seu lar, ele terá muita dificuldade no ministério, na obra de Deus. Por quê? Porque a obra por si só, ela já é espinhosa. A obra por si só, ela tem suas dificuldades. E as dificuldades de um obreiro, quando não vencidas dentro de casa, vai acabar surgindo na vida dele em algum momento. Ele vai ser reprovado publicamente. Portanto, como o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Timóteo 3:5, que quem não cuida bem da sua casa não terá como dirigir a obra de Deus, ele está falando uma coisa muito séria. Porque como que você vai pregar uma coisa para uma pessoa que você não vive? E como você vai pregar numa igreja onde sua esposa está lá, seus filhos estão lá, e você está pregando uma coisa que ele não vive? Quem não vive bem em casa provavelmente não será feliz no seu ministério. Não adianta ensinar aos outros o que a família ainda não viu em você. A família tem muita influência no ministério do obreiro. Isto é uma grande verdade. A família, ela é o sustentáculo, a coluna que sustenta um obreiro na hora das suas angústias, da sua dor. Na hora de ministrar a palavra, é ela quem dá respaldo, porque o caráter do obreiro, como eu costumo dizer, ele precisa ser provado no fogo. No fogo. O caráter tem a ver com nossa índole. Diferente da moral, que eu entendo, que eu posso, que eu não posso, em convivência e tudo mais, já no caráter não. O caráter tem a ver com minha índole e com o meu procedimento diante das pessoas e da palavra de Deus. Amém? Vamos andar mais um pouco. Precisamos conquistar primeiro a nossa família. A família deve ter prioridade em nossas vidas. No sentido primário, seria no aspecto de cuidar, alcançar, cativar, socorrer, se importar com o seu bem-estar. Não sobrecarregar a igreja. Muitos ajudam as famílias de fora, de outros estados, o que não é errado, mas não ajudam as suas viúvas, os seus órfãos, os pais idosos e os seus portadores de necessidade especiais. Esse texto de referência está lá em 1 Timóteo 5,16. Veja bem, tem muitas pessoas, amados irmãos, muitas pessoas, deixa eu voltar aqui, muitas pessoas que fazem contribuições com outros ministérios, com outras igrejas, com outras pessoas, mas os de casa, eles têm dificuldade em cuidar, em fazer uma oferta para um parente necessitado, em ajudar um parente necessitado, em socorrer alguém da família. Parece que os da família são mais distantes do que aqueles que estão realmente distantes de nós. Porém, nós devemos vencer as barreiras da indiferença do interior da nossa família, de nossa casa, e quando nós tivermos alguém necessitado, alguém precisando dentro de nossa família, nós precisamos cuidar. Cuidar e com zelo. Veja bem, muitas pessoas, para se livrar dos seus idosos, os depositam em asilos, em casa de repouso. Porém, isso é um abandono disfarçado. Nós não devemos fazer isso com quem nós amamos, com quem cuidou de nós. Nós precisamos aguentar o peso da velhice dos nossos parentes, principalmente se for pai e mãe, e levá-los até o fim da jornada, até o fim da caminhada.
E cuidar em casa, se não tem um ambiente, procura providenciar. E da forma como você está fazendo com seus pais, seus filhos farão com você. É a lei da semeadura. Se você não cuida bem dos seus pais, já idosos, te prepara. Teus filhos vão repetir com você. Amém? O altar começa em casa. Não adianta ser o máximo na igreja, ser exímio em tudo que faz, se o altar da família está precisando de reparos. A sua própria vida e da família depende do espiritual e o devocional. Se elas não estiverem bem, há necessidade de restauração. A nossa comunhão com Deus começa dentro de nossa casa. Não adianta querer ter comunhão vertical com Deus se a horizontal está quebrada. Ora, eu conheço, já vi muitos obreiros que dentro da igreja, no meio da comunidade, ele é um exímio obreiro, uma obreira que não deixa margem de dúvida em nada. Porém, em casa é um nanico na fé, é um fracassado, porque ele não cuida bem da sua casa. E eu já presenciei filhos que viam seus pais pregando e dizer assim: ah, se fosse verdade o que ele está falando. Ah, se minha mãe fosse essa mulher mesmo que ela está dizendo que é. Ah, mas seria bom demais se fosse desse jeito. Ora, o que é isso? É uma reprovação. É uma reprovação do comportamento. Precisamos restaurar o altar da nossa família, o altar da comunhão familiar, o altar da intimidade familiar. E se você entende que há necessidade de fazer essa restauração, faça o quanto antes. Seja você o primeiro a tomar a iniciativa para se aproximar, para corrigir aquilo que está defeituoso, reparar aquilo que está quebrado e você ter paz no seu lar e a admiração da família. Um obreiro precisa ter a admiração da família. Vamos lá. A família, meu maior patrimônio. Compreendendo o significado de patrimônio. Segundo o dicionário, patrimônio é herança sucessória, conjunto de bens familiares, ativos financeiros, objetos preciosos, coisas valiosas, riquezas, mas figuradamente é aquilo que é muito estimado, como um tesouro, um diamante lapidado, uma joia rara. Ou seja, a família é minha joia rara. A família é tudo que eu tenho de mais precioso nessa vida. Se os meus amigos me faltarem, e certamente vão faltar, a minha família, ainda que falte, será a última a faltar comigo. Porque eu tenho cuidado desse diamante precioso, polindo e guardando e preservando de todo o mal que eu puder fazer. Então, esse patrimônio construído, ele deve ser reverenciado, ele deve ser estimado, ele deve ser guardado em grande estima. Ora, se sua família é tudo que você tem neste mundo. Você tem os seus pais, glória a Deus. Você tem os seus filhos, maravilha. Você tem uma mulher guerreira do seu lado, Deus seja louvado. Valorize essas coisas na sua vida para que você, lá na frente, seja respaldado por elas. O 2.2 diz o seguinte: como guardar bem um tesouro incomparável. A Bíblia diz em Apocalipse 3:11, guarda o que tu tens para que ninguém tome
a nossa coroa, ou a sua coroa. Aqui, figuradamente, denota uma coisa de muita importância, aquilo que engrandece, símbolo de soberania, nobreza, algo valioso, prêmio, dom gratuito, presente de Deus. Ou seja, a coroa da vida é para aqueles que estarão salvos no grande dia do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão no céu. Até lá, você recebeu uma bênção de Deus, então guarde esse tesouro precioso para você não perder a sua salvação. Aqui, o versículo denota também que nós podemos aplicar aquilo que é precioso para nós, a família. Não perca a sua família, lute pela sua família. Você casou para viver e viva. Passe por cima dos objetivos, das dificuldades pessoais. Não tente mudar o seu cônjuge. Você não vai dar conta de mudar o temperamento do seu cônjuge, o caráter do seu cônjuge de uma hora para outra. A esposa tem um marido que ela fabrica, que ela produz no dia a dia. Da mesma forma, o esposo. E no mais, entregue na mão de Deus. O Espírito Santo molda caráter. Nós somos o barro na mão do oleiro. Acredite, Deus muda o temperamento, Deus muda comportamento, Deus abre o coração e entra com o Espírito Santo dentro dessa vida que está, por acaso, te dando trabalho. Então, acredite que esse bem que você tem é um bem valioso, a sua casa, não um móvel, mas a família que você construiu, o esposo, a esposa, os filhos que você tem. Por mais simples que seja e por mais chique que seja, valorize como algo não terreno, mas como algo precioso, inigualável, que Deus lhe deu. Nós devemos guardar esse tesouro. Guardar como? Guardar com amor. Como é o amor? Na compreensão, na cumplicidade, na paciência, não invejando, motivando, impulsionando o seu cônjuge, seu filho, elogiando, corrigindo no momento certo, chamando em particular para a correção, enfim, investindo coisas que não são materiais, mas que são espirituais. O poder da fala, o poder do elogio na hora certa. Amém? Então vamos lá. Vamos para frente que atrás vem gente. A indispensável solidez do patrimônio ou do matrimônio ou do patrimônio. Matrimônio é um patrimônio. O respaldo jurídico e espiritual, a integridade dos seus componentes, um patrimônio indissolúvel, o núcleo de convivência consolidada no amor, na comunhão, um lar sedimentado e inviolável na concepção da fidelidade. Uma casa determina sua expressão máxima de um lar onde o seu recinto interior mostra claramente as relações familiares. Como a mesa posta, onde os componentes da família fazem as suas refeições, o quarto onde os membros da família têm o seu sono restaurador, a autoridade patriarcal e matriarcal, onde os pais exercem os seus papéis e a assistência recíproca, onde uns têm responsabilidade uns com os outros. Amém? Então esse é um patrimônio indissolúvel quando você valoriza. Quando você valoriza a reunião familiar das refeições, o sentar para conversar, o sentar para ouvir, o sentar para motivar seus filhos nas suas dificuldades. Enfim, a comunhão do dia a dia no lar. É um abrir mão para ajudar o outro
ou todos se reunirem para ajudar um membro da família. Isso só é possível com auxílio do Espírito Santo, trazendo quebrantamento e fazendo com que o ego seja reprimido e repreendido pelo poder da palavra de Deus. Porque quando estamos com o ego muito aflorado, a tendência é nós machucarmos aquele a quem nós amamos. Sério, né? Precisamos ter cuidado com este ego feroz que está dentro de nós. Vamos lá. Opa, deixa eu derrotar aqui um pouquinho. Aqui. A Bíblia diz em Apocalipse... já lemos, beleza. É que eu encurtei aqui. A consciência de proteger a família. Precisamos restaurar a nossa consciência. Meu Deus. Precisamos restaurar a nossa consciência. Por quê? Porque já tem pessoas que a consciência dele já está cauterizada. Nada o abala, nada o transtorna. Para ele, tanto faz a água subir como descer. Os sentimentos já estão cauterizados. A ideia de amor, a prática do amar, já se apagou. Ele está falando o seguinte, veja só. Deus formou todos os seres humanos com consciência boa. O grande problema é que, com o andar da carruagem, deixamos essa consciência se deformar, contaminar, adoecer, cauterizar. Paulo diz em 1 Timóteo 1,5 que o amor precisa proceder de um coração puro, de uma boa consciência. No verso 19, Paulo deixa bem claro a Timóteo que precisa conservar a fé e a boa consciência, pois alguns vieram a naufragar na fé. Queridos irmãos, a nossa sensibilidade no seio familiar, ela precisa estar em dia e não cauterizada. A sensibilidade de poder se doar em nome da família. O poder da renúncia em nome da família. O poder de renunciar aquilo que você quer em nome de um bem maior e de um bem comum. E a renúncia, ela só é possível a um coração quebrantado, a um coração tratável, a um coração que aceita a correção. E nos tempos modernos, muitas pessoas não querem ser tratáveis e nem querem ser corrigidas a partir do lar. Quantas pessoas, famílias, vocês sabem, que os filhos saíram de casa porque não queriam obedecer seus pais, ou que o casal separou-se simplesmente por uma questão de ego e de opinião, aonde não houve traição, não houve prejuízos financeiros, mas somente o ego inflamado e uma consciência cauterizada. Do grego, um calo por cima da consciência, carne insensível, toca, mas não reage. A rancienice dos sentimentos, o ego e a cauterização transformam nossos sentimentos em sentimentos doentes e pessoas doentes no seu ego. Nós precisamos aprender
assim como o Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, se vestiu de homem, renunciou ao seu direito para vencer por mim e por você. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5 que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Tudo bem, mas também diz lá na frente, no versículo 5 e em diante, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. É uma doação. Se a mulher tem que se doar ao homem, o homem também tem que se doar para essa mulher e de uma forma sacrificial. Nós não podemos, por qualquer motivo, abandonar o barco e desfazer o contrato. Nós precisamos ter uma consciência sensível, uma consciência tratável, tocada pelo Espírito Santo. Muitas pessoas já não se sentem responsabilizadas em fazer parte dessa sociedade. Uma sociedade cristã, uma sociedade em que foi chamada porque ela é uma joia de Cristo, a igreja do Senhor. E muitos já não estão mais nem aí para essas coisas. Tocam a vida sem o menor pudor e sem o menor peso na sua consciência. Vamos lá. Instruções bíblicas para preservar a família. Para o homem bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, sua família será bênção e a felicidade chegará ao seu lar. Está lá no Salmo 128. Você conhece o Salmo 128? Vamos abrir aqui o Salmo 128. É conhecido como o Salmo da Família, né? O Salmo da Família. A instrução é básica, mas ela funciona. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, para aí. É a primeira receita. Temer a Deus e andar nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Qual é a recompensa de temer ao Senhor e andar nos seus caminhos? Vai comer do seu trabalho e tudo te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Para quem teme e anda nos caminhos do Senhor, a sua mulher será como uma videira, uma parreira, um pé de uva aos lados da sua casa, onde as ramas cercam a sua casa de todos os lados e ela dá o seu fruto. E os seus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, tu verás o bem de Jerusalém e todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esta é a receita básica para preservar a família. Eu costumo dizer que para casar precisa ter fé, mas para viver precisa ter temor a Deus. Temor a Deus. Andar nos caminhos do Senhor. O parágrafo seguinte diz o seguinte: ele será compreensível na vida conjugal, mostrando consideração para com sua esposa, respeitando-a como vaso mais frágil, mais delicado. Está em 1 Pedro 3:7. Para a mulher virtuosa cuida da sua casa e dos seus, a ponto de o marido confiar nela e os seus filhos a chamarem de bem-aventurada. Ou Provérbios 31:10. Maravilha
quando os filhos reconhecem que seus pais são importantes e são fontes de inspiração para eles. Quando você vê um filho que não se inspira nos seus pais, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do lugar. Pois é comum, é normal que os filhos admirem seus pais, que as filhas admirem as suas mães, que os filhos admirem os seus pais e seu pai e sua mãe. Quando não há uma admiração, alguma coisa de errado está acontecendo nessa família. Talvez seja o testemunho interno que não está funcionando. E quando o testemunho interno não funciona, não adianta você fazer remendos, porque não vai funcionar. Não vai, o pano velho vai se rasgar. A maneira que você consegue a admiração da sua família é a partir do seu caráter e do seu procedimento ético dentro da sua casa. Quem não tem um procedimento ético para com a esposa, para com os filhos, não pense que você vai ter uma família que você não vai ter. O que você vai ter é um ajuntamento de pessoas e cada um defendendo o seu pão, o seu prato de lentilha, como diz um amigo meu. Queridos irmãos, nós precisamos aprender todos os dias a preservar o nosso maior patrimônio. E o nosso maior patrimônio é a nossa família. E a família, ela vem sendo achincoalhada, assolopada por todas as correntes doutrinárias que estão neste mundo. Porém, nós conhecemos a palavra, temos a Jesus Cristo como nosso Salvador, sabemos qual é o caminho da salvação e precisamos perseverar em levar a nossa família aos pés de Cristo. E não me diga que em casa você consegue ser um crente. Você precisa ir com a sua família na casa de Deus, na igreja, na sua igreja ou em outra igreja que você escolheu para servir a Deus, para você ser instrumentalizado, ensinado, capacitado, advertido e corrigido quando precisar, para que você coloque em prática aquilo que a palavra está lhe ensinando. E, sobretudo, você ter um pastor, uma pastora, um casal que sejam realmente pastores, que sejam realmente homens e mulheres que se dedicam ao ensino da palavra e à manutenção de suas ovelhas. Se você está procurando uma igreja para congregar, procure uma igreja aonde as pessoas se importam com você, aonde as pessoas sentem a sua falta. Contudo, também faça a sua parte. Se abra para novo relacionamento de amizade, seja uma pessoa acessível para que a irmandade da igreja possa lhe abraçar e lhe trazer para os pés de Jesus. Nós precisamos congregar com a nossa família. Nós precisamos estar aos pés de Cristo com a nossa família. A nossa família é o nosso maior tesouro e nada se compara à nossa família. Vamos lá. Cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Nós somos mordomos das nossas famílias, pois apenas cuidamos delas. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre o seu galardão. Então veja só, Salmo 127, até aqui aberto, verso 3.
O verso 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do seu ventre o seu galardão. Nós lemos no tópico anterior que patrimônio é uma herança, é algo que se recebe ou que se constrói. Então, eu entendo aqui, pela revelação da palavra, que essa herança que eu recebi, esse filho que eu recebi, essa filha que eu recebi, ela é um patrimônio em que eu devo zelar, guardar, cuidar, para entregar como mordomo para o seu devido dono que o comprou na cruz do Calvário. É necessário que o mordomo se ache fiel na condução daquilo que foi entregue em suas mãos. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 4. Opa, a Bíblia está nova, mas folhinha nova. 1 Coríntios 4. Eu estou usando a minha estimada Scottfield, tá? Vamos ver o que diz aqui, capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer dos mordomos que cada um se ache fiel. Entretanto, para mim, pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu e nem tampouco a mim mesmo me julgo. Ou seja, ele está falando de um princípio de fidelidade na obra de Deus. Fomos chamados para a procriação e continuação da raça humana. Os filhos nascem, crescem, se casam e vão construir novas famílias. Mas nessa transição de família, eu preciso entender uma coisa, que enquanto estão sob os meus cuidados, eu preciso ser um mordomo fiel para cuidar da herança que o Senhor me entregou, esse patrimônio valiosíssimo que é a família. Eu preciso ser um mordomo. O mordomo é aquele que cuida, que zela sem ser o dono, mas que foi entregue a ele, que ele pode usufruir até que o dono volte. E eu preciso fazer isso com fidelidade na palavra de Deus, para com aqueles que estão comigo dentro do meu lar, e eu construir com eles até que Jesus Cristo volte. Amém? Vamos então andando. Agora, veja só. A fidelidade no lar, ela não pode ser apenas de uma parte. Ela tem que ser de ambos os lados. Mas ela surge de uma parte, dos pais. Os pais que ensinam fidelidade a seus filhos, toda a família vai ser contagiada pelo princípio dessa fidelidade. Pais que não ensinam seus filhos sobre valores éticos e morais e transferem isso para a escola pública ou até mesmo para a igreja, e ele não ensina dentro do seu lar, ele não terá sucesso com essa família. Ele precisa ter sucesso com essa família a partir do comportamento ético, moral e ético dentro do lar. Tanto a mãe como o esposo, a mãe e o pai, para refletir o seu caráter nos seus filhos. Os filhos nada mais são do que a imagem refletida do que eu sou, do que nós somos. Se um filho é rebelde, em algum lugar os pais pecaram. Em algum momento houve alguma falha. Por quê? Porque, por certo, você deve ensinar a criança no caminho que deve andar. Mas vem aquela pergunta: mas pastor, e se ele se desviar? Mas você fez a sua parte. Um dia ele vai acordar assim como fez o filho pródigo e vai lembrar de sua casa e vai lembrar de sua família. Agora o que não pode é eu e você, deixarmos nossos filhos serem educados
pela internet, por influenciadores, por escolas sem propósito, por coisas que não fazem parte da minha estrutura familiar. Eu preciso ensinar minha casa os valores cristãos, éticos e morais. Porque eu tenho um patrimônio. E esse patrimônio diz que é o meu primeiro ministério, é minha família. E eu preciso ser um obreiro, mas eu preciso entender que eu não vou dar conta de ser um bom obreiro se eu não for um bom obreiro na minha casa. Eu não vou dar conta de ser um bom crente lá na igreja se eu não sou um bom crente na minha casa. Eu preciso ser um bom obreiro na igreja, mas eu preciso primeiro ser um grande marido e um grande pai em casa. Para que, quando eu pegar o microfone para ensinar ou pregar a palavra de Deus, eu tenha a primeira plateia a me aplaudir, torcer por mim, é a minha casa, é a minha família. Meu primeiro ministério e o meu maior patrimônio. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima lição. Não se esqueça de deixar o like da fé, compartilhar se você assim desejar e quem sabe comentar. Muito obrigado. Nos ajude a levar a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra, a glória do nome de Jesus. Tenha uma boa aula, tenha bons estudos, coloca fogo nessa lenha e deixa Deus te usar. A paz do Senhor, até a próxima.